a gente já começa o nosso Tá na Roda desse domingão falando sobre o evento de hoje no Rio de Janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro liderou um ato no Rio de Janeiro pela anistia aos presos do 8 de janeiro. Milhares de pessoas se reuniram neste domingo na praia de Copacabana e entre os políticos presentes estavam os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Mauro Mendes, do Mato Grosso e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, além de Valdemar Costa Neto, Silas Malafaia, os filhos do Bolsonaro e muitos outros apoiadores. Você vê aí imagens do que foi este evento lá no Rio de Janeiro. Muitas pessoas, milhares de pessoas lotaram a praia de Copacabana para ouvirem principalmente Jair Bolsonaro falando sobre anistia. Quero começar essa rodada. Acácio Miranda, a pauta, o projeto de lei da anistia, pauta que se apegou principalmente à oposição. Como é que você vê a viabilidade desse projeto? Tem viabilidade política? Tem viabilidade jurídica? Como é que você vê? Professor Acácio Miranda, bem-vindo, boa tarde. Coba, boa tarde a você, boa tarde à nossa audiência e uma boa tarde especial aos meus colegas que estão aqui comigo hoje. Ninguém me avisou do dress code, senão eu teria vindo de preto também. São duas as suas questões, são duas as suas perguntas. Começando pelo final. Juridicamente, não há nenhum empecilho à aprovação desse projeto. Até porque nós sabemos que a anistia, a graça e o indulto, as três medidas, as três causas despenalizadoras previstas lá no final do Código Penal, elas têm alguns empecilhos, especialmente relacionados aos crimes hediondos, porém, não é o caso das condenações do 8 de janeiro. No que diz respeito aos aspectos políticos, aí eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. E por que o buraco é um pouco mais embaixo? A situação não vê com bons olhos e a aprovação desse projeto de anistia. Então eu creio que politicamente serão muitas as discussões e nós estamos longe de uma solução. A gente tem, Acácio Miranda, o que falou o ex-presidente Bolsonaro neste ato de hoje. Eu já quero pedir para a produção aqui, para o nosso Negueba, nosso DTV de hoje, colocar no ar para a gente ouvir o que falou o Bolsonaro. Uma pessoa é importante para nós. Vida e liberdade se confundem. E entendo que a liberdade é tão importante quanto a própria vida. Que uma pessoa sem liberdade não vive. Senhoras idosas, acusações, entre outras, dano qualificado, elas têm força para quebrar alguma coisa? Tem alguma imagem de uma delas quebrando alguma coisa? Por que nós sabemos que a pena tem que ser aplicada a quem realmente cometeu aquele dano? Uma outra, associação criminosa armada. Essas senhoras, foi encontrada alguma arma com alguém no dia 8 de janeiro de 23? Aí, quero ouvir o João Belutti, porque o ex-presidente Bolsonaro faz um resumo ali do porquê o pedido da anistia. Tem a ver com uma certa desproporção das atitudes, dos atos que culminaram no processo e na condenação dessas pessoas com a penalidade. Então ele faz ali um aceno para senhoras, para as pessoas que estiveram lá no dia 8 de janeiro e que, segundo a opinião e a manifestação do ex-presidente Bolsonaro, não seriam condutas compatíveis com 17 anos de prisão, como é a média dessas condenações. Como é que você vê, João Belutti? Você acha que esse é o grande motivo pelo pedido de anistia? Perfeito, concordo, Kobayashi. Boa tarde a você, a todos os colegas e toda a audiência. Realmente, o que foi colocado pelo presidente Bolsonaro é a desproporção total entre a pena aplicada a essas pessoas e a diversas outros crimes que são crimes reais, né, como roubos, latrocínios, enfim. E o que ele coloca ali é essa questão, porque ele menciona esse crime, associação armada. Não havia pessoas armadas. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Partindo da premissa que essas pessoas queriam, de fato, depor o presidente, que lá não estava, vamos lembrar, precisava da materialidade, não havia essa possibilidade. Então, o que ele diz é isso, a anistia, que na minha visão não é o remédio correto, teriam outros remédios, mas é o que tem para o momento.
É o que tem para o momento, anistiar essas pessoas, a gravidade das penas muito além, por exemplo, de pessoas condenadas por homicídio para essas pessoas. E pessoas a mais de 60, 70 anos, com esse tipo de pena de 17 anos, é praticamente uma prisão perpétua. Então acho que ele acerta, ele fez uma retrospectiva. Vamos lembrar que ele limitou a pauta, né? O Bolsonaro, a organização do evento, preferiu focar na questão da anistia, ao passo que inicialmente as organizações, né, várias pessoas, entidades civis pretendiam que fosse uma pauta mais ampla, inclusive dimensionando impeachment do Lula, mas o Bolsonaro e a organização preferiu focar nesse tema da anistia. Não sei se foi um acerto ou erro, fez isso, né? Já está a discussão a quantidade de pessoas lá presentes, me parece um ato bastante gigante, é o único líder que possui essa capacidade de mobilização de massas, e ele mencionou, inclusive no discurso, que já teria o apoio do PSD, do Kassab, ele chegou a falar isso, né? Eu não ouvi do Kassab isso, mas o Bolsonaro lá mencionou, e estava o Tarcísio, que não é, o governador Tarcísio não é do partido do Kassab, mas o Kassab é o grande fiador dele aqui na Lesp. Então acredito que as discussões vão ser retomadas no Congresso e esperamos que essa anistia passe para ser um primeiro passo de pacificação, Kobayashi. Já quero ouvir o fera, Luiz Fernando Pacheco, mais uma vez conosco. E aí, Pachecão, como é que você vê a ideia da anistia e a mobilização popular? Porque, pelas imagens que a gente viu ali, muita gente acompanhou essa manifestação e pedindo, junto com o presidente e todas essas pessoas que ali estavam, governadores, inclusive de estados importantes, pedindo pela mesma pauta a anistia do 8 de janeiro. E aí? Boa tarde, Koba. Boa tarde aos colegas aqui dessa roda. Estamos na roda. Boa tarde, audiência. Eu vejo essa manifestação com muitos bons olhos, porque demonstra que hoje nós estamos num Estado democrático de direito, que foi o que eles quiseram suprimir. Então, é excelente uma manifestação pró-anistia. Já tinha bastante gente? Tinha. Porque, claro, você tem um país dividido. Você tem um país pró-anistia, contra anistia, pró-Lula, contra Bolsonaro, contra Lula, pró-Bolsonaro. Então isso é absolutamente normal, é saudável, é salutar no Estado de Direito. Agora, o Bolsonaro estava lá defendendo a si mesmo, porque ele sabe que existem todos os motivos para que ele seja preso, preventivamente, eu diria. Até estranho que ele não tenha sido preso até agora, depois dessas manifestações que ele fez, que os Estados Unidos interviessem no Brasil. Isso é um absurdo, porque um camarada que é réu, né? A denúncia não foi recebida ainda, mas enfim, está sendo investigado e tal, e ele faz justamente, né, ele continua na prática delitiva o que fere a organização, ou fere, são 3 motivos de prisão preventiva, né? Uhum. E uma delas é a Cássio Miranda. Risco ao processo, risco à sociedade. Garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica. Isso aí ele está querendo badernar a ordem pública. Então, para um cara investigado, para um cara denunciado, ainda que seja um ex-presidente da República, é mais grave, inclusive, por ser um presidente da República. Aí ele vem com as senhorinhas, com não sei o quê. Ele não sabe nada de direito penal, obviamente, porque ele é um tenente que tentou meter fogo no exército e foi mandado embora, promovido a capitão. Mas acontece que existe uma coisa que se chama concurso de pessoas em direito penal, né? O artigo 59 do Código Penal. Se você adere... 59 é a dosimetria. 59 é a dosimetria, 29. Eu não sou como a Priscila Silveira, que sabe os artigos todos. Mas, quem sabe artigo é preso, Pacheco. Quem sabe artigo é preso. É isso aí. Eu até já falei para a Priscila isso. Verdade. Com todo respeito a... Um beijo para Priscila Silveira, inclusive. Eu adoro fazer programa aqui, programa na Jovem Pan com a Acabou com a gente, Priscila, né? Você viu que ele gosta da Priscila, claro, né? Eu gosto muito mais de fazer programa com ela do que com a Cássio Miranda. Não tem problema. Eu também prefiro. Gosto muito da Cássio. Mas... fecha aí, Pachecão. Isso é um concurso, né? A pessoa aderiu. Por exemplo, se nós formos, nós 5, formos fazer um assalto e eu matar um bandido, e eu matar a vítima, todos nós vamos responder por homicídio. Depende. Não.
Mas na visão do Ministério Público, sim. Vamos responder. Se depois vai se provar, não se provar, é outra coisa. Mas você aderiu à conduta. Essas pessoas aderiram a uma conduta. Não foi nada simples, gente. É um crime gravíssimo. Invadiram os poderes da República. Quebraram tudo. Ocasionalmente, o presidente Lula não está lá. Isso foi proposital. Né? Acontece que o presidente Lula, junto com o prefeito de Araraquara, o Edinho, montaram um gabinete de crise lá em Araraquara e controlaram essa situação. Então não tem anistia possível. E se o Congresso vier com esse blá 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 de anistia, eu duvido que isso não caia no Judiciário ou no próprio Executivo. Tem uma fila de réplicas aqui, Pacheco. O Pelucci quer fazer réplica, o Rodolfo nem falou, já quer fazer uma réplica também, e o Acácio também. Então, vocês se sintam representados aqui numa breve réplica do Acácio, porque na sequência a gente tem que ouvir o que falou o Tarcísio também. Fala aí, Pachecão, mas a gente tem que analisar algumas coisas. Primeiro, ninguém discute que crimes foram praticados, mas a questão é a proporcionalidade. E é nisso que eu me apego, independentemente de qualquer viés ideológico. Eu acho que, olhando para as penas e comparando com outros crimes mais graves, as penas foram mais altas que o necessário. E quando a gente pensa efetivamente não só num concurso de pessoas, mas num concurso de propósitos, num concurso de crimes, ele não necessariamente aconteceu. Nós tínhamos lá pessoas que queriam sim um golpe de Estado, mas a grande maioria, infelizmente, praticou certa selvageria ao depredar o... Fala 3 vezes rápido. Exato, não consigo falar esse trava-língua. Mas eles não tinham objetivo, merecem ser punidos por isso, mas o objetivo não era um golpe de Estado. Por isso a desproporção destas penas. A gente vai ouvir o que falou também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para saber a respeito disso a opinião do Rodolfo Maris. Vamos ouvir o que ele disse. Penas desarrazoadas é o que disse o governador de São Paulo, na linha do que a gente estava falando aqui antes, Rodolfo Maris. Eu quero saber a sua opinião agora a respeito da figura do Tarcísio, que é um presidenciável. O nome dele aparece em algumas pesquisas, já sendo testado, inclusive. Se o Bolsonaro continuar inelegível, provável que o Tarcísio seja um dos que disputam ali essa sucessão política, mas mesmo assim, Rodolfão, ele pede Bolsonaro nas urnas. Como você vê essa situação política do Tarcísio de Freitas nessa manifestação e o que ele disse? Rodolfo Maris, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nelson, boa tarde, meus amigos de bancada, audiência. Quero voltar um pouquinho no assunto, rapidamente aqui, porque para mim caberia muito bem, eu deixo para Cássio o artigo 163 do Código Penal, que é o crime de dano. Deveria ter muito bem refletido para essa pena aí, ou para esse tipo para esse artigo. Depois eu queria ouvir do Acácio, que é um excelente professor de penal. Em relação ao Tarcísio, existe toda uma semiótica por trás da figura dele. Lembrando que ainda assim, Bolsonaro está inelegível, a figura do Tarcísio é tida como imediato do ex-presidente, caso ele continue inelegível em 2026. Essa campanha que ele já vem fazendo para uma corrida eleitoral de 2026 só enxerga quem está ligado à política e quem está entendendo de fato essa semiótica. O Tarcísio é sim o brasileiro do Bolsonaro e é tido por todos os de direita como o atual sucessor. Vai acontecer muitas coisas ainda no longo desse ano e essa presença dele lá no Rio de Janeiro significa muito, porque ele é muito conhecido no estado de São Paulo e agora já começa a ganhar uma proporção nacional, talvez para 2026. E aí, Acácio Miranda, já que você foi instado a se manifestar, já responde e já fala também a sua opinião a respeito dessa figura política do Tarcísio. O crime de dano do 163, que o Rodolfo bem citou, foi usado em alguns casos, acrescido de 2 circunstâncias. Primeiro, há uma qualificação quando o dano se dá em relação ao patrimônio público. Então, neste contexto, as pessoas que lá estiveram responderiam por dano qualificado. Mas é importante a gente ressaltar, vários dos condenados, Rodolfo, foram por dano, além do golpe de Estado, daquele atentado contra as instituições, que eu acho que são os crimes, em relação à maioria dos condenados, cabe discussão diante do seu propósito. No que diz respeito ao Tarcísio, eu e o Koba e com outras pessoas entrevistamos ele aqui. O Tarcísio é um cara muito preparado, verdade seja dita, e neste momento, o candidato da direita, é o candidato do Bolsonaro. Por mais que o Bolsonaro negue, e vai negar até o último momento, o candidato natural neste contexto seria o Tarcísio, que é
os bolsonaristas não gostam muito disso, uma direita soft, uma direita light, uma direita mais pé no chão, menos conflito e mais proposta. Olha só. Eu quero fazer um comentário de 30 segundos. Então vai lá. A gente reduzir o que aconteceu ao crime de dano é uma piada. Não, não é uma piada. Só um minutinho. Não é uma tese? Porque ninguém foi lá para quebrar por apenas mas ninguém quebrar. É muita gente, As pessoas Pacheco. foram lá com mas outro objetivo. Era quebrar para dominar o espaço e depor o presidente da República. Pacheco, não era quebrar por quebrar. Mas espera só um pouquinho, turma. Uma bola de cristal aqui. O Pacheco deve ter uma bola de cristal, não entendo. Olha só, turma. É só uma questão. Ninguém é muita gente. Como é que a gente sabe a intenção de cada uma das cabeças? Perfeito. Pacheco. É assim, todo mundo, então, dá pra cravar. O crime de dano é uma coisa, é um crime que tem pena baixíssima, que é o seguinte... Quando qualificado. Só que assim, ó... eu chegar... Dano ao patrimônio público. É eu chegar e, por exemplo, quebrar uma estátua do Marechal Deodoro que eu não respeito. Isso é um crime de dano qualificado. Não isso, você quebrar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Isso é gravíssimo. Você sabe que se a gente tiver a certeza de que todo mundo tinha essa mesma intenção, não precisa nem de processo. Julga todo mundo numa baseada, né? Não precisa. Não precisa de sustentação oral. Não precisa de sustentação oral, né? Mas não estão fazendo, Pachecão. Vamos lá. Eu só aceito a condenação dessa gente se for respeitado o devido processo legal, direito à ampla defesa. Acho que pode ser muito possível. Tem a gente lá que está condenado e não deveria estar. Agora, o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Portanto, a que tem direito... Nesse caso, única. A justiça erra também.